Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Estamos aí com mais uma aula, né? Onde a gente vai trabalhar filosofia. E antes de começar o conteúdo, eu quero pedir algo para vocês. Eu sei que vários já começaram, né? Já entregaram as avaliações de filosofia e de sociologia, mas algumas pessoas ainda não entregaram. Então eu quero lembrar para vocês que o prazo é até hoje, dia 2 de outubro, sexta-feira, até às 23h59, se eu não me engano. Dá uma conferida lá, para você não deixar de fazer a atividade. Beleza? Eu vou conversar com a direção para que a gente possa definir a questão do trabalho que eu quero fazer com vocês. Uma ideia que eu tive, eu acho que vai ser bem interessante, que vai valer como nota agora no quarto bimestre. Vamos ver como é que vai ser a volta, né? Vocês estão para voltar, mesmo que reduzido. Eu vou ver como que a gente vai fazer essa questão do horário, se eu vou continuar com as aulas gravadas, se eu vou para o ao vivo. Mas eu quero fazer um trabalho bem legal com vocês na parte final da matéria, tá? Eu estou realizando os últimos detalhes e também quero ver com a direção como que vai ser essa questão das aulas agora na volta. Bom, última parte do contratualismo. Nós vimos aí Hobbes e Locke nas últimas aulas. E hoje a gente vai falar desse último pensador muito importante, o Jean-Jacques Rousseau, nas aulas 41 e 42 da apostila 4 de filosofia. O pensamento do Rousseau é muito interessante, é muito bacana. Você vai ver que ele vai dialogar com vários outros autores que vocês já estudaram, principalmente com o socialismo científico. E aqui dá para a gente fazer a seguinte relação, né? Se Locke influenciou o pensamento liberal, né? Ele é o formador do pensamento liberal, o Rousseau é um cara que influenciou o pensamento do Marx e do Engels. Você vai ver o porquê já já. O para pensar, ele é muito provocativo, muito doloroso. Está aí na sua apostila, na página de número 17, e ele de fato provoca uma dor, né, um incômodo ver essa imagem, pela questão da dor que ela proporciona, né? Ela trata de uma tortura. E vamos entender o porquê que o Para Pensar do começo da apostila nos provoca a pensar sobre isso. Olha só. Em maio de 68, a seguinte inscrição foi vista em um muro de Paris: é doloroso ter que suportar seus chefes, mas burrice maior é escolhê-los. Por quê, né? Em 68, o movimento de contracultura, a gente falou de contracultura numa aula anterior, na parte de sociologia, ele foi muito forte dentro da França. Então foi uma geração, digamos assim, muito rebelde dentro daquele contexto. E nesse caso, o que ele está questionando é uma dor ter que suportar aí todos os nossos governantes, essas pessoas que estão aí controlando o poder. Só que a gente tem que lembrar que quem escolheu esses caras fomos nós, enquanto sociedade. Então nós somos responsáveis diretamente por tudo isso. No fim das contas, a discussão é essa. E daí ele pergunta, né, qual que é a relação entre essa afirmação e as propostas do contratualismo, como estudamos até agora? Pois bem, dentro da posição que a gente vai ter do Hobbes, aí eu tenho um poder absolutista e não faz relação com a frase. Com a proposta do Locke, aí já tem uma maior possibilidade, que a gente cria o Estado por livre consentimento, acho que vocês se lembram, e esse Estado deve garantir a nós os direitos inalienáveis, caso contrário, a gente pode derrubar o Estado. Eu acho que essa questão do contrato é mais semelhante à do Rousseau, só que o Rousseau faria uma crítica a isso, porque o Rousseau não quer uma democracia representativa, ele vai querer uma democracia direta, e a gente vai ver as diferenças. Bom, vamos observar essa imagem aqui. Você percebe uma pessoa, um homem, que está nu, ele está cheio de machucados, de hematomas, ele está quase aqui de ponta cabeça, ele está sofrendo uma tortura.
A obra pertence a uma série de pinturas de Fernando Botero, que se baseou nas imagens de tortura praticadas contra prisioneiros iraquianos na prisão de Abu Ghraib. Gente, isso aqui foi um horror praticado pelos norte-americanos durante a Guerra do Iraque. As fotos vieram a público no final de 2003 e reacenderam a discussão sobre a prática da tortura. Após observar a imagem, discuta que tipos de reação tal imagem pode provocar. Bom, gente, me provoca muito incômodo, né? Me sinto muito incomodado. Por quê? Porque, primeiro, que essa pessoa é um ser humano igual a qualquer um de nós. E a tortura é algo abominável. E, infelizmente, a tortura acontece ainda pelo mundo. Tá? Que outros casos de tortura você conhece no mundo contemporâneo? Bom, a gente pode citar torturas praticadas em ditaduras. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu no mundo inteiro. E, infelizmente, vira e mexe, você acaba vendo algo semelhante dentro de instituições militares. Há denúncias de práticas de tortura. Tá? Por exemplo, quando você tem uma pessoa que sofre uma abordagem de policiais que acabam não cumprindo a sua função. Veja que eu não estou generalizando, por favor. Eu estou me referindo aos péssimos policiais. E a gente poderia pensar que até dentro lá dos Estados Unidos, o Black Lives Matter, o que o George Floyd sofreu, ele foi torturado até ser morto. O cara no chão, rendido, com o joelho no pescoço. Isso é uma coisa que nos lembra a tortura. O que significam casos assim em países democráticos que seriam defensores dos direitos humanos? Num país que vive uma democracia que defende os direitos individuais, veja, eu estou me referindo, vou usar o Locke como referência. Um país que defende as liberdades individuais, um país que se diz liberal, ele jamais pode aceitar a presença da tortura. A tortura é inadmissível. Tá? A tortura destrói o contrato social. Lembre-se de Locke. Se o governante ele atentar contra a minha vida, contra a minha liberdade, contra a minha propriedade privada, eu posso destruí-lo, eu posso derrubá-lo. Então, é um atentado contra a vida que destrói o contrato social e, naturalmente, elimina a possibilidade de que você seja livre. Tortura é abominável, é inadmissível que exista a tortura. Tá? O direito à vida, o direito ao corpo, o direito à minha proteção é algo que jamais pode ser retirado. E é interessante discutir isso porque essa é uma questão que faz muito parte do iluminismo. Você estudou iluminismo na história, lá no século XVIII, né, no século das luzes. E o iluminismo, ele nos fornece elementos que são fundamentais para combater a autoridade de um Estado autoritário, melhor dizendo. Um Estado que era um Estado absolutista, um Estado que prendia sem guardar, por exemplo, a ampla defesa das pessoas, que não garantia a presença de um habeas corpus, ou seja, que realizava prisões arbitrárias. A gente não pode aceitar uma prisão arbitrária. A gente não pode aceitar que uma pessoa seja presa sem alguma acusação prévia. Tá? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Acontece pelo mundo em países que se dizem democráticos, inclusive no próprio Brasil. Tá? E ali no iluminismo, veja como que essa questão vai ser importante. Quem vai levantar a bola é o Immanuel Kant, um filósofo que revolucionou a filosofia. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre ele no ano que vem, no terceiro colegial. E o Kant define o iluminismo da seguinte maneira. Ele diz que o iluminismo retirou o homem da menoridade, levando-o ao esclarecimento. O que significa essa menoridade? A menoridade seria um período no qual a humanidade não teria capacidade de pensar por si própria. Porque a humanidade seria controlada pela igreja, no caso, não só a igreja católica, mas as igrejas protestantes, e também controlada pelo absolutismo. Então, no século XVIII, nós temos autonomia no pensamento, nós somos esclarecidos. E o que significa ser esclarecido? Significa ter a capacidade de pensar por si só, de ser autônomo. Então, acabou o momento de domínio da igreja, acabou o momento de domínio do Estado absolutista. Agora você pode pensar por si mesmo. Aí o Kant vai dizer, sapere aude.
Ouse saber, procure saber, busque saber, porque agora nada te limita. Né? Tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Siga teu caminho sozinho. Tá? Tenha autonomia. Veja como o iluminismo ele está naturalmente conectado ao liberalismo. Ele vai ser sinônimo de liberalismo. Então agora eu não posso aceitar, por exemplo, uma tortura. Eu não posso aceitar um domínio absolutista. Eu não posso aceitar um dogmatismo religioso. Eu tenho condição de caminhar com as minhas próprias pernas. O Rousseau, que é o grande nome aí da nossa aula, é um cara que está vivendo justamente nesse contexto. O Rousseau é o cara, tá, que ele é um cara que representa muito desse iluminismo. Tá? Ele é um grande representante do iluminismo francês. Mais um detalhe, o Rousseau não era francês, o Rousseau era suíço, né, filho de um relojoeiro de Genebra. E o Rousseau é um cara que vai bater bastante na tecla da liberdade natural. E a liberdade natural me remonta à discussão sobre a tortura. É inadmissível que exista uma tortura quando a gente vai definir que o que caracteriza o ser humano é a liberdade. É inadmissível que a gente seja favorável a uma prática de tortura. Tá? E o Rousseau ele vai dar uma ênfase significativa às questões da natureza humana, que é um ponto que eu quero discutir com vocês na sequência. Porém, existe uma característica do Rousseau que me parece muito interessante, ela é uma característica específica do iluminismo. Apesar do iluminismo ser aí um momento de muita racionalidade, de ênfase na capacidade da razão, o Rousseau é um autor que defende um profundo sentimentalismo. O Rousseau é uma pessoa cujos sentimentos, cujas emoções, elas eram muito fortes, muito explícitas. Inclusive, o Rousseau talvez fosse, ele exemplificava muito o que ele pensava dentro da filosofia. Por quê? O Rousseau diz que uma característica natural do ser humano é a compaixão. Então, a imagem que a gente viu da tortura, ela nos remete a uma condição de compaixão, de você sofrer com essa pessoa, de você ver a dor do mundo e você sofrer junto com ele. Veja como a gente sofre quando vê uma pessoa passando por uma condição ruim. Quando a gente vê, vou te dar um exemplo, né? Eu acabei me tornando doador do Médicos Sem Fronteiras por assistir aquelas propagandas na TV paga das crianças lá na África, como existem também crianças brasileiras passando fome, tá? Sofrendo em guerras, sofrendo por doenças que deveriam ser erradicadas. Isso é ter compaixão. Isso é uma característica na visão do Rousseau natural. Então, se eu vejo uma cena de tortura, me dói porque poderia ser comigo. Porque aquela pessoa também representa a humanidade. Então, o sofrimento de um representa o sofrimento da humanidade inteira. O Rousseau pensava muito nisso. E olha que curioso, né? O Rousseau ele vai servir de inspiração para um grande nome da música brasileira, no caso do rock brasileiro, que é o Renato Russo. Como se a gente fosse mais coerente, o Renato Rousseau. Porque o nome do Renato é Renato Manfredini. E o Renato, grande ícone da Legião Urbana, o Renato colocou como nome artístico Russo, em homenagem ao Rousseau. E Renato e Rousseau, de fato, se sentiam muitas dores pelos males do mundo. Então, os problemas pelos quais o Brasil passou nos anos 80, por exemplo, que foi uma década muito complicada, né? Final da ditadura, avanço da miséria, hiperinflação, um Brasil quebrado. O Renato, de fato, ele se doloria muito com isso e expunha toda essa dor nas suas músicas. Eu recomendo, se você não ouviu, que conheça, por exemplo, uma música que representa muito disso, que é Há Tempos, Índios. Acho que mostra muito bem esse momento muito doloroso pelo qual o Brasil passava ali nos anos 80. E o Rousseau, um exemplo desse sentimentalismo dele,
É uma passagem muito curiosa, né? Que o Rousseau ele vai participar de um concurso de redação, e era um concurso aberto, né, da Academia de Dijon, e que os candidatos que participavam, eles deveriam elaborar um texto sobre o que originou as desigualdades existentes entre os homens. Porque naquela época se perguntavam muito sobre o seguinte, né? O avanço das artes, das técnicas, das ciências. Veja, a Europa civilizada, a Europa superior da Revolução Industrial. Tá? Será que esses avanços estavam levando mesmo a humanidade a uma evolução, né? Uma evolução no sentido de melhoria social? O que estaria causando aí as desigualdades? O Rousseau, para responder a essa pergunta, participando desse concurso, o Rousseau sentou debaixo de uma árvore durante uma tarde, começou a refletir sobre esse assunto e ele simplesmente chorou. Ele veio aos prantos. Mas por que o Rousseau chorou? O Rousseau chorou porque ele acreditava que esse suposto avanço pelo qual a Europa passava não estava levando a humanidade a um avanço, uma melhora, a uma evolução social. E que, na verdade, toda a competição que acontecia dentro da Europa nesse contexto estava levando a humanidade a uma série de problemas. É aí que o Rousseau vai iniciar uma discussão que é totalmente oposta à concepção hobbesiana. Porque, ao contrário de Hobbes, o Rousseau tem uma impressão positiva sobre a humanidade. O Rousseau não tem não projeta no ser humano uma posição negativa, como o Hobbes fez, dizendo que nós somos maus por natureza. Para Rousseau, o indivíduo, naturalmente falando, ele é bom, ele é solidário, ele é ingênuo, ele é livre, ele é espiritualista, tá? Possui como paixão, como eu falei agora, e ele é feliz. A felicidade é uma condição natural. Então, imagina que o Rousseau está pensando que antes da existência do contrato social, e a gente vai ver como acontece essa passagem, nós vivemos num estado ali, né, idílico, né, idealista, romântico, de que nós somos felizes, tá? Temos essas características naturais, nós, enquanto indivíduos, somos bons selvagens. Tá? Nós somos naturalmente bons, no estado de natureza. Então, Hobbes está de um lado, Rousseau está de outro. E aqui tem um ponto legal. Rousseau é próximo a Locke neste aspecto. Porque você vai ver que ele vai ser muito diferente do Locke em outros, como eu vou te colocar na sequência. Tá? Eu volto enfatizando a questão do bom selvagem para vocês. Legal? Então eu vou parar aqui e você continua no próximo vídeo. Valeu?